Bom, boa tarde. Na nossa apresentação, a gente vai falar sobre antenas. O grupo é eu, Adilson da Silva Júnior, Igor Matheus da Silva, Leonardo David Oliveira e Vinícius Henrique. O tema nosso é antenas. É um assunto com material bem vasto. Ele abrange vários equipamentos importantíssimos no nosso dia a dia pessoal e também no profissional, né? Mas o foco nosso é as antenas de telefonia celular e internet. Dá uma pulada aí. Aqui um resuminho sobre o que seria, né, o termo antena. Antena é um dispositivo que transforma energia eletromagnética guiada pela linha de transmissão em energia eletromagnética irradiada, ou o contrário. Isso é, transforma energia eletromagnética irradiada em energia eletromagnética guiada para a linha de transmissão. A função da antena é primordial em qualquer comunicação realizada por radiofrequência. A relação entre as potências de emissão e recepção é proporcional e obedece às fórmulas de Friis. E aqui um pouquinho da história, né? Como surgiu, qual foi o estudioso que deu início, né? As primeiras antenas, presume-se que foram criadas por Heinrich Hertz em 1886. Hertz, que foi um físico alemão que demonstrou a existência de radiação eletromagnética, assim originando os aparelhos emissores e detectores de ondas de rádio. Em sua homenagem, a unidade de frequência do Sistema Internacional de Medidas sobre frequência, por sua vez, levou o nome dele, né, que é denominado Hertz, para designar a frequência que a gente vai medir. Hertz pesquisou diversos dispositivos durante a realização de seus experimentos para testar e provar a teoria eletromagnética proposta pelo matemático físico James Clerk Maxwell. As primeiras antenas de que se tem notícia foram produzidas por Hertz. Eram formadas por duas placas de metal conectadas a dois bastões metálicos. Esses dispositivos eram ligados a duas esferas, separadas entre si por uma distância pré-determinada. Nas esferas, eles adaptavam a bobina, que gerava as descargas por centelhamento. E essas centelhas, ao atravessar o espaço entre as esferas, produziam as ondas eletromagnéticas, oscilando nos bastões. Desde as primeiras antenas, no fim do século XIX, até a atualidade, os princípios físicos que regem seu projeto de desenvolvimento foram aprimorados, com novas maneiras e tecnologias de se transmitir e receber sinais eletromagnéticos. As antenas atuais, são estruturas de extrema complexidade e importância nas comunicações. Para todo o uso que a gente vai ter no dia a dia, internet, celular, sendo para um homem moderno tão importante quanto foi a descoberta do fogo. Justamente por causa disso que a gente acaba utilizando o tempo inteiro, né, esses aparelhos que necessitam dessas ondas transmitidas pelas antenas.
Pode passar aí. O Igor vai falar um pouquinho sobre as antenas de celular. Bom, boa tarde. Conforme o Adilson apresentou sobre o que é a antena, né? Um pouco da história, de onde foi criado, de onde surgiu, o ano e etc. Eu vou estar falando um pouquinho sobre as antenas para celulares, né? O celular que a gente usa aí no dia a dia, smartphones, tablets, etc. Todos são conectados aí a um chip, que tem diversas aí operadoras hoje, a Oi, a Claro, a TIM, a Vivo, etc. Bom, as antenas de celular são bastante similares às antenas de internet em sua estrutura, sendo sua principal finalidade a cobertura de sinal em determinada área. As ondas eletromagnéticas são emitidas pelas antenas das operadoras e captadas pelos celulares, que atualmente possuem um equipamento interno responsável por captar estas ondas. O posicionamento das antenas de celular leva em consideração a topografia do terreno, pois os obstáculos, como morros, podem barrar o sinal emitido. Portanto, os estudos são realizados para se determinar o local ideal em que a antena deve ser posicionada, para que possua um alto nível de cobertura. Então, nesse caso, sempre que vai ser instalada uma antena, né, naquela suporte de ferro com as antenas celulares, eles fazem um estudo para ver onde será maior a cobertura, para gerar assim um grande terreno, uma grande área para os telefones. Aqui na foto são as antenas para celulares, geralmente essas assim com os tambores. Outra imagem, geralmente sempre ficam juntas, as mesmas operadoras sempre estão localizadas nas mesmas antenas. Agora o Leonardo vai falar um pouco das antenas de internet. Olá, tudo bem? Vou falar um pouquinho, né, sobre as antenas de internet. As antenas emissoras de internet, elas são como caixas brancas retangulares que apontam sua face frontal para a região que possui o maior número de receptores, para que a qualidade de sinal seja melhor. Essas antenas são apenas de internet via rádio, e para os receptores dessa internet também é necessário uma antena, um formato côncavo, feito de grades metálicas e com um guia direcional no centro dela, ou de uma caixa pequena parecida com essa antena transmissora, porém menor. É possível saber a direção de uma antena emissora de internet via rádio olhando para uma receptora, pois está apontada para a direção da antena. Essas antenas emitem sinais dentro da radiofrequência, geralmente próximo de 5 GHz. Pode passar, Coruja. Aí aqui é os tipos de antenas, né? Que é essa antena externa YAG UDA. Esse tipo de antena funciona para as transmissões em UHF e VHF, em monocanal. Normalmente TV, né? Antena log periódica, painel de polo, painel H ou painel duplo delta, slot, super style ou batwing e as parabólicas. Pode passar, Cruz. Esse aqui é o tipo de antena de internet que eu li anteriormente. Ela tem essa grade metálica em volta e ela tem essa forma retangular no meio dela, direcional. As antenas direcionais ou direcionais Wi-Fi são aquelas que, por seu design, podem direcionar todo o padrão de frequência para uma única direção. Uma antena direcional recebe e emite o sinal Wi-Fi para frente e também tem um ângulo mais aberto ou fechado para alcançar ainda mais. Aqui são os tipos de padrões
que se transmite normalmente a internet, né? Wi-Fi. Esse padrão 802.11, que é para a frequência de 2.4 GHz, com capacidade teórica de 2 megapixels. Megapixels não, megabytes, perdão. O padrão Wi-Fi para a frequência de 5 Hz, com capacidade teórica até 54 MB. E o padrão Wi-Fi, que é o 11B, para a frequência 2.4, com capacidade teórica de 11 MB. E aqui falar um pouco sobre a internet via rádio, né? Que normalmente as antenas de internet são só via rádio, porque as outras são, hoje em dia já foi até substituído isso. A banda larga, transmitida via rádio, possui uma conexão feita por meio de torres, que enviam o sinal para as antenas instaladas nas casas próximas. Ao receber o sinal pela antena, um cabo é conectado até o modem, que oferece a conexão com a internet. Outro tipo de conexão que segue uma lógica parecida é da internet móvel, que o Guru já falou anteriormente, dos celulares, smartphones, é mais ou menos a mesma lógica da via rádio. Ela recebe o sinal, vai até um modem e a gente consegue ter internet. Hoje em dia se usa muito pouco isso, já está até meio defasado. Hoje em dia é fibra ótica, né? Tomou conta aí da internet, então é bem pouco utilizado. Mas até, não sei, uns 5, 6 anos atrás ainda utilizava-se isso daqui. Pode passar. Agora quem vai falar é o Vinícius. Olá a todos, então, agora a gente vai falar sobre as antenas de internet IAG. Bom, outras internets que trabalham com antenas são a 3G e a 4G, que são dos dispositivos móveis, celulares e smartphones. E assim, a 3G, com ela é possível adaptar para o computador através de um modem ou também pela antena, claro. Os sinais de ambas as internets são transmitidos da mesma torre de sinal de celular, o que varia entre elas e a tecnologia que a emprega, né? Sendo a 4G mais rápida e estável do que a 3G. E não é necessário uma antena para receber este sinal, a menos que o local irá receber o sinal esteja muito distante. Então são utilizadas antenas chamadas IAG. Muitas vezes é possível perceber que as antenas de diferentes operadores estão aglomeradas no mesmo lugar. Isso acontece porque uma única torre pode ser compartilhada por diferentes operadores de celular ao mesmo tempo. Então, aquelas torres mais altas, assim, que a gente vê mais no interior mesmo, né? Na cidade, que a gente vê várias antenas em uma única torre, são, nesse caso, né? Para aproveitar mesmo a estrutura da torre. Mais antena significa melhor cobertura? Vamos entrar nesse caso, então. É preciso atingir o meio termo quando se trata da presença de antenas para oferecer a maior cobertura do celular. As ZRBS precisam ser estrategicamente posicionadas para atingir o maior número de pessoas, e nem sempre isso é possível. Então não adianta você colocar 50 antenas lá sem um ponto de estratégia, porque às vezes uma vai acabar interferindo na outra e você não vai conseguir a cobertura que você deseja. E assim, além disso, a frequência utilizada pela operadora é fundamental para o desempenho do sinal. Duas operadoras podem utilizar a mesma torre e operar com as mesmas tecnologias, mas se uma utiliza 4G na frequência 1800 MHz e outra na frequência de 700 MHz, a experiência do usuário pode ser bem diferente em cada uma. Aí entra na questão de ondas mesmo, né? Porque caso tenha a mesma frequência, a gente vê isso bastante em FM, nas ondas FM, quando você está viajando, assim, se estiver ouvindo rádio, geralmente você vai ter uma interferência de uma rádio para outra por conta da frequência. Quanto menor a frequência utilizada, maior o raio de cobertura do celular. Isso significa que o 4G de 700 MHz atinge uma cobertura muito superior em relação às frequências maiores, como a de 1800, 2100 e 2700 MHz, e funciona melhor em estradas e ambientes fechados, como estacionamentos, elevadores e interiores de edifícios. Ao mesmo tempo, quanto maior a frequência, maior a capacidade disponível, suportando um número bem maior de usuários simultâneos.
Desta forma, a frequência de 2.600 MHz funciona muito melhor do que as frequências menores em um lugar com grande circulação de pessoas, como estádio de futebol, shopping, aeroporto e etc. Isso aqui acho que muita gente percebe hoje em dia, porque os Wi-Fi, o roteador está vindo com essas duas opções, né? Você tem a 2.5 GHz, 2.5 GB, e a 5G que fala lá. Então, a 5G, como ela tem uma frequência menor, para te dar mais velocidade, você só vai conseguir utilizar desse benefício perto, né? Agora, do contrário, com a frequência maior, você pode utilizar a longa distância, porém em velocidade reduzida. Infelizmente, a Anatel não disponibiliza uma plataforma fácil e intuitiva como o serviço móvel, que permita consultar a frequência utilizada por cada uma das RBS. Neste caso, o ideal é conferir o mapa de cobertura das operadoras. No caso aqui no Brasil, as mais populares, né, que a gente tem é a Claro, a Oi, a Vivo e a TIM, que costumam ter maior precisão na hora de determinar as áreas cobertas. Aqui a gente tem um exemplo de antena IAG, né, com o seu refletor e tudo mais. E um outro modelo de antena IAG. Essa daqui é mais comum ainda. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês um sistema aqui da Anatel, que eu acabei achando interessante. Ele fala um pouco sobre as antenas, a sua localidade, a quantidade emitida de cada uma, tem até um ranking. No caso aqui, ó, a localidade para Votuporanga, no caso a minha cidade aqui, ele vai carregar, carregou aqui, ó, Votuporanga. Aí eu venho aqui, vou selecionar todas as operadoras, no caso a Claro, a Oi, a TIM, a Vivo. Aqui mostra as tecnologias, né? A Herbs com 2G, como o Vinícius citou, a ERBS com 3G e 4G. Vou ativar os indicadores, no caso esse cantinho aqui. E tem que ter o relatório da UF, relatório do município, ajuda e etc. Aqui mostra onde ficam localizadas as antenas. Por exemplo, aqui da Claro. Ela está localizada na Rua Tocantins. Ela tem uma cobertura 2G, 3G e 4G. A TIM também, 2G, 3G e 4G. Vocês podem ver, ó, tem bastante antena pela cidade. No caso aqui, mais Vivo, Claro e TIM, né? Aqui as estações de rádio, ó, 2G, quantas antenas tem, né? Quantidade, ó. Claro, tem 5 2G, 5 3G, 5 4G. A Oi tem 3 2G, 2 3G e 3 4G. A TIM e a Vivo. Aqui o ranking de voz, quem possui a maior conexão, no caso a TIM, com 99,92%. Segundo vem a Vivo, a Claro, depois a Oi. Aqui mostra, ó, a Vivo atingiu 99% sem indicação sem sabor de rede e sem índice de queda na voz desse município. Ranking de dados, no caso da Oi, da TIM, da Claro, mostra o tempo de conexão da TIM, Claro e Vivo. Aqui o ranking de dados 3G, 99% aqui da Claro, da Oi, da Vivo, por último a TIM. E o ranking de dados 4G, que primeiramente a Vivo, a TIM, a Claro e depois a Oi. Aqui é o ranking de dados global, no mundo inteiro, né? Perdão, acho que no país inteiro. No caso aqui a TIM primeiro, a Claro, a Oi e depois a Vivo. Aí, assim, relativamente você pode colocar qualquer cidade, por exemplo, aqui São Paulo. Vou carregar a cidade de São Paulo. É claro que vai ter um número muito maior de antenas, né? Vamos vir para carregar.
Bom, no caso é isso. Espero que todos tenham compreendido aí o nosso tema, seja bem explicado. E os meninos têm alguma palavra aí, mais alguma coisa? Posso finalizar? Pode finalizar. Ó, a curiosidade aí, uma curiosidade até que o Vinícius comentou, né, a respeito das antenas estar na mesma frequência. Tem já algumas notícias que com o 5G as antenas parabólicas vão parar de funcionar, justamente por causa desse motivo aí, que elas utilizam a mesma frequência. Aí a gente vai acabar perdendo as antenas parabólicas com a entrada do 5G. Ainda está em estudo, né? Praticamente quase aprovado, né? Logo, logo aí a Mas gente vai essa questão de conseguir. interferência é problema mesmo. Exatamente. Mas então é isso isso. aí. Obrigado a todos. Valeu, Até pessoal. mais. Valeu. Tamo junto.